Deus da doçura no olhar. Om Sai Ram. Invito a todos a entonar 3 Om y 3 Sai Gayatris. Reconocemos a Satya Sai como la divinidad suprema encarnada. Meditamos en este Dios de la verdad. Que Dios Todopoderoso nos guíe a la liberación. Om Saishvaraya Vitmahe Satya Devaya Dhimahi Tannat Sarvah Prachodayat. Om Saishvaraya Vitmahe Satya Devaya Dhimahi Tannat Sarvah Prachodayat. Om Saishvaraya Vitmahe Satya Devaya Dhimahi Tannat Sarvah Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Oh Señor, toma mi amor y déjalo fluir en plenitud de devoción a ti. Oh Señor, toma mis manos y deja que trabajen incesantemente para ti. Oh Señor, toma mi alma y deja que se fusionen en una contigo. Oh Señor, toma mi mente y mis pensamientos y deja que estén en sintonía contigo. Oh Señor, toma mi todo y déjame ser un instrumento para trabajar. Sai. Sai Ram. Ofrezco mis reverencias y amor a Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a compartir las divinas experiencias con Satya Sai. Hoy es un día especial. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de nuestros queridos hermanos de Guatemala, Joeli y Álida Niño.
En la traducción al portugués nos acompaña nuestra querida hermana Laura Bocco. Si tienen alguna pregunta para Joely y Álida, por favor escríbanla en el chat y al final de su charla ellos las responden. Joely Niño nació en Venezuela y Álida Arana nació en Guatemala. Ellos iniciaron su vida espiritual desde muy pequeños en la organización Sri Satya Sai, siendo balbicas y formando parte de los jóvenes Sai. También participaron activamente en los centros Sai de sus respectivos países en las actividades de devoción y servicio. Siendo coordinadores en la Organización Internacional Sri Satya Sai, Joely participó siendo directivo de jóvenes en el año 2002 y directivo de difusión en el año 2003 en Venezuela. Actualmente, Joely es directivo del Comité de Archivos en Guatemala. Ellos se conocieron en Prashanti Nilayam durante la Segunda Conferencia Mundial de Jóvenes en 1999 y tuvieron la bendición de que Sai bendijo su matrimonio años después. Sai sigue siendo su pilar, el pilar en sus vidas y la guía en su camino espiritual. Queridos Joely y Álida, agradecemos que hayan aceptado esta invitación para compartir todas las bendiciones que han recibido de Swami. Bienvenidos, adelante con su charla. Sairán, Oscar, Sairán, Sergio, agradecemos la oportunidad que nos están dando para poder contar nuestras experiencias con nuestro divino y amado Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Para nosotros es un gusto y un placer estar aqui com todos ustedes. Sairão, obrigado a todos. Agradecemos pela oportunidade de poder estar aqui e compartilhar algumas das nossas experiências com Satya Sai Baba. Sairán. Mi vida, voy a empezar desde muy pequeño. Mi vida espiritual comenzó en Venezuela con mis padres. Siempre estuvieron en la búsqueda espiritual. Então, a minha vida espiritual começou desde muito pequeno com os meus pais na Venezuela, porque eles sempre estiveram numa busca espiritual. Siendo vegetariano de nacimiento, vivimos en un ashram en las montañas de Mérida, Venezuela, durante mi infancia. Sendo vegetariano, nós vivemos em um ashram em Mérida, na Venezuela, durante a minha infância. Participamos en varias corrientes espirituales, desde Hare Krishnas, budismo y la Gran Fraternidad Universal. Participamos em diferentes correntes espirituais, como Hare Krishna, budismo e a Grande Fraternidade Universal. Hasta llegar a la divina presencia de Swami y el final de nuestra búsqueda. Até chegar à divina presença de Swami e o final da nossa busca. Siempre estuvimos involucrados en prácticas espirituales como meditación, mantras, oraciones y ritos. Sempre estivemos envolvidos em práticas espirituais como orações, mantras e outros rituais. 1992 a mis 14 años. Então, como eu estava dizendo, até que nessa jornada espiritual, até que chegamos a Swami, né, que foi o final da nossa busca, e conheci a Swami em 1992, na Venezuela. Viendo la foto de Swami del templo del Centro Sai, me impactó su mirada y su forma física. Vendo a sua foto, né, no templo espiritual, me impactou muito o seu olhar e a sua forma física. Después empezamos a involucrarnos en la organización Sai, Centro Sai, Balbicas y eventos de servicio. Depois começamos a nos envolver nos eventos do Centro Sai, né, o Centro Sai, Balbicas e atividades de serviço. La verdad me llenaba de mucha felicidad participar y estar activo, porque era una energía y un amor y una forma de servir muy hermosa. E realmente me enchia de alegria poder participar e estar ativo, porque era uma energia, um amor e uma forma de servir muito bonita. Empecé a leer de Swami, mientras más leía, más grandioso, amoroso y poderoso me parecía Sai Baba. Comecei a ler as mensagens de Swami, quanto mais eu lia, mais grandioso, poderoso e amoroso ele me parecia.
Mi fe en Baba empezaba a crecer y a causar un despertar en mi interior hacia sus enseñanzas. A minha fé em Baba começava a crescer e a despertar crescimento interior pelos seus ensinamentos. Yo conocí a Sai a la edad de 9 años, Eu conheci Swami com a idade de 9 anos, a través de mi papá, quien estaba también dentro de la búsqueda de buscar quién éramos nosotros realmente. através do meu pai, que estava naquela busca de buscar quem realmente nós somos. Él nos habló diciéndonos que había un ser que caminaba en estos momentos en la tierra como lo hacía Jesús en sus tiempos. E ele nos falou, nos contou que havia na Terra um ser naquele momento que estava caminhando na Terra como Jesus fez na sua época. Y yo de pequeña siempre amaba la Navidad y amaba ver películas de Jesús. E eu, desde pequena, eu amava o Natal e amava ver os filmes de Jesus. Y yo decía, para mí, qué dichosos los que estuvieron a sus pies. E eu sempre dizia para mim que felicidade, que bem-aventurados aqueles que estiveram aos seus pés. Ojalá y yo hubiera tenido esa oportunidad. Eu adoraria ter tido essa oportunidade, Sin saber lo que me deparaba en el futuro, pues, que conocería al maestro de maestros. sem saber o que o futuro me reservava, né? Que eu viria a conhecer o mestre dos mestres. Un día que íbamos con mi papá a visitar a un familiar, Então, um dia que íamos com meu pai visitar um familiar, decidió así de la nada visitar a un amigo. ele decidiu, do nada, visitar um amigo. Y cuando llegamos a la puerta de la casa del amigo de mi papá, E quando chegamos à porta da casa do amigo do meu pai, él ya nos estaba esperando en la puerta. ele já estava nos esperando na porta. Y mi papá le pregunta, ¿y por qué está en la puerta? E meu pai perguntou a ele, por que você está na porta? Y le dijo, los estoy esperando porque sé que me vienen a preguntar acerca del maestro. E ele disse, estou esperando vocês, porque eu sei que vocês vieram para me perguntar sobre o mestre. Entonces, nuestra sorpresa fue que el maestro era Sai Baba. E a nossa surpresa foi que o mestre era Sai Baba. Ahí el amigo de mi papá nos enseñó unas fotos de Swami Então, o amigo do meu pai nos mostrou umas fotos de Swami y también nos dio vibuti de una cajita que él decía que Swami se la había dado en el astral. e nos deu também Vibhuti, que tirou de uma caixinha que ele dizia que Swami tinha dado para ele no mundo astral. Fue la primera vez que probé el vibuti. E foi a primeira vez que eu experimentei o Vibhuti. Y como él tenía esa conexión con Swami, Swami era el que le había dicho que nosotros íbamos a llegar a preguntar por él. E como ele tinha essa conexão com o Swami, Swami tinha dito a ele que nós iríamos lá perguntar por ele. Desde que supe de Swami, empecé a soñar muy seguido con él. Desde que eu fiquei sabendo de Swami, comecei a sonhar muito frequentemente com ele. Tanto así que tengo un libro, porque yo todo lo escribo, yo escribo todas las entrevistas y todas las cosas, bendiciones que he recibido de Sai. E eu tenho um livro onde eu escrevo todas as entrevistas e todas as bênçãos que eu recebi de Sai. Y yo amaba tanto a Swami, lo empecé a amar tanto, E eu amava tanto a Swami, passei a amá-lo tanto. Se ha cortado o no. Disculpa, Alida, se ha cortado de nuevo. A ver. Saira. Entonces yo le pedía mucho a Swami poder llegar a Prashanti Nilayam. Então, eu pedia muito a Swami poder chegar em Prashanti Nilayam. Y me dio esa oportunidad en 1989. Ele me deu essa oportunidade em 1989. Viajé ese año con mis abuelos Viajei nesse ano com os meus avós, porque eran mis 15 años y como toda niña que deseaba todas las niñas de Latinoamérica desean una fiesta para sus 15 años. e então eram meus 15 anos, né? E todas as meninas da América Latina desejam uma festa para os seus 15 anos. Pero yo deseaba ir a Prashanti Nilayam a conocer a Sai. Mas eu queria ir para Prashanti Nilayam para conhecer Sai. Y Swami me llevó a Prashanti Nilayam en 1989.
Então, Swami me levou para Shanti Nilayam em 1989. En ese año, los sentidos estaban a mil, todo lo relacionado con el sentir, con el olor, con los detalles, porque inclusive si olía especies me ponía a llorar. Nesse ano, os meus sentidos estavam a milhão, né? Tudo que tinha a ver com sentir, com o cheiro, com os detalhes, porque se eu sentisse um cheiro de jasmim, eu já começava a chorar. Y quisiera contar, decirles un pensamiento que yo escribí hace mucho tiempo acerca de cómo fue mi primer darshan al llegar en ese año a Prashanti. E eu queria contar a vocês um pensamento que eu escrevi como foi chegar até o ashram naquele momento. Dice, me acerqué a aquella morada sin expectativas. Então diz, me aproximei daquela morada sem expectativas, sin querer ser reconocida. sem querer ser reconhecida. No me importaba porque sabía que le amaba. Isso não me importava, porque eu sabia que o amava. Porque a pesar de que los humanos siempre esperamos milagros, Porque apesar de que os humanos sempre esperamos milagres, le reconocí y sabía que respondería a mi anhelo de amor. eu o reconheci e eu sabia que ele responderia ao meu anseio de amor. Al acercarse a mí, Ao se aproximar de mim, me quedé perpleja y atónita eu fiquei perplexa e atônita, ante la penetrante mirada de la verdad misma. diante do penetrante olhar da própria verdade, Al ver a los ojos al maestro, ao ver os olhos do mestre. sin embargo, no al maestro de aquella Galilea, Porém, não ao mestre daquela Galileia, sino al maestro de maestros, mas ao mestre dos mestres, en aquella morada de la paz suprema, naquela morada da paz suprema, una de las tantas moradas del Padre, uma das tantas moradas do Pai, Prashanti Nilayam. Prashanti Nilayam. Tuve la bendición de que Swami nos llamó a entrevista. Eu tive a bênção de que Swami nos chamou para uma entrevista. Tenía 13 años Eu tinha 13 anos. y siempre cuando Swami nos llamaba a entrevista, cada vez que nos llamaba a entrevista nos decía, where are you from? E sempre que Swami nos chamava para entrevista, cada vez que nos chamava, ele perguntava, where are you from? De onde você é? ¿De dónde eres? Y nosotros le decíamos Guatemala, Swami. E nós respondíamos, da Guatemala, Swami. Y él jugaba mucho con el nombre del país, decía Guatemala. ¿Guatemala? E ele brincava muito com o nome do país, ele dizia Godmala, né? Godmala, Como mala de Dios, ¿no? como o mala de Deus, né? De God em inglês. Siempre Swami tan divino con su juego de palabras. Sempre Swami tão lindo com seus brincadeiras de palavras. En esta entrevista no recuerdo mucho, la verdad, porque como estaba tan pequeña y me faltaba madurez, pasé llorando toda la entrevista. E nessa entrevista, eu não me lembro de muitas coisas, porque eu ainda era pequena, ainda me faltava um pouco de maturidade, passei a entrevista inteira chorando. Solo me acuerdo de su mirada penetrante, de su sonrisa y la palmada que me dio en la cabeza diciendo, good girl, buena muchacha. Eu só me lembro do olhar penetrante, do tempo que eu passei chorando, e dele me dando uma palmada na minha cabeça, dizendo good girl, né? Boa menina. En el 91, cuando viajamos con mis abuelos, No ano de 91, quando viajamos com os meus avós, para mis 15 años, nos meus 15 anos, Swami me dio la bendición de participar en el coro de Navidad, que era lo que yo siempre anhelaba, estar en la Navidad en Prashanti Nilayam. Swami me deu a oportunidade de participar do coral de Natal, que era o que eu sempre ansiava estar lá para Natal, porque era muito importante. Esa Navidad para mí fue una Navidad espectacular. E esse Natal, para mim, foi um Natal espetacular. El mandir no tenía techo O mandir não tinha teto, y uno se sentaba, era así, el mandir era así. Não. e o mandir era assim. Ay, ok. Já. Y esa Navidad nos levantábamos a las 3 de la mañana.
E nesse Natal nós nos levantávamos às 3 da manhã, con las estrellas brillando en el cielo, com as estrelas brilhando no céu, y entrábamos a cantarle a Swami al mandir los villancicos navideños. e nós entrávamos para cantar para Swami os villancicos de Natal, né, que são músicas típicas de Natal em espanhol. Y cuando llegábamos al mandir, Swami salía del balcón vestido de blanco a darnos su bendición. E quando nós chegávamos até o mandir, Swami saía vestido de branco para nos dar a sua bênção. Imagínense esa maravillosa experiencia, o sea, uno sentía como que estaba entrando al cielo. Então imagine essa experiência maravilhosa, nós sentíamos como se estivéssemos entrando no céu. Porque cantando Silent Night, o sea, Silent Night, y Swami saliendo del balcón era como estar recibiendo la bendición del Ser Supremo, pues. Então, porque estávamos cantando, né, o Noite Feliz, Silent Night, e ver Swami saindo daquele lugar é realmente algo incrível, supremo. Y aquí Swami nos llamó a entrevista en este año, el 91, E em 91, nesse ano, Swami nos chamou para entrevista con mis abuelos. Yo viajé sola con mis abuelos en ese viaje. Pueden poner la foto. com os meus avós, né? Nessa viagem eu viajei sozinha com os meus avós. Pueden poner la foto de los abuelos. E podem colocar, por favor, a foto dos meus avós. Bueno, en esa entrevista Swami me obsequió mi regalo de 15 años. E nessa entrevista, Swami me deu o meu presente de 15 anos. Él me dijo, ¿qué quieres? Ele me perguntou, o que você quer? Y yo le dije, tu amor, Swami. E eu respondi, teu amor, Swami. Y me dijo, ¿tiene los oídos perforados? E ele perguntou, você tem furos nas orelhas? Entonces me materializó unos aretes, pero de apretar. Então ele me materializou brincos, mas brincos de pressão. Pero yo en esa entrevista entré y dije, ya no voy a llorar más para poner atención a lo que Swami, a sus enseñanzas, a lo que Swami nos decía en la entrevista. E quando nós entramos na entrevista, eu disse, bom, eu não vou chorar mais para poder prestar atenção aos ensinamentos que Swami nos dava na entrevista. Y en esa entrevista Swami dijo, antes de materializarme los aretes, dijo, E nessa entrevista, antes de materializar os brincos, Swami me disse, la mente siempre está deseando cosas mundanas. a mente sempre está desejando coisas mundanas. Cuida tu mente. Cuide da sua mente. La mente es la razón de la esclavitud o la liberación. A mente é a razão da escravidão ou da libertação. Recuerda que la mente solo es un instrumento Lembre-se que a mente é apenas um instrumento. y tu corazón es la cerradura E o seu coração é a fechadura. y la mente es la llave. E a mente é a chave. Puedes usar la llave para abrir tu corazón hacia Dios Você pode usar a chave para abrir o seu coração para Deus, o puedes cerrar tu corazón y permanecer en cautiverio. ou você pode fechar o seu coração e continuar prisioneiro. Y si se dan cuenta, los aretes tienen el mensaje que él me estaba dando en esos momentos. E se vocês pensarem bem, os brincos continham a mensagem do que ele estava me dizendo naquele momento. Porque son una estrella y el corazón es un candado que está agarrado a la estrella. Porque havia uma estrela e um coração que era como um cadeado, estava preso na estrela. El corazón era la cerradura, O coração era a fechadura, la mente la llave a mente a chave y la estrella es Dios. e a estrela é Deus. Eso simbolizaban los aretes que él me regaló para mis 15 años. E isso simbolizavam os brincos, né, que ele me deu nos 15 anos. Tuvimos la oportunidad de viajar los siguientes años también. Tivemos a oportunidade de viajar nos anos seguintes também. Viajamos en el 94 y en el 95 Viajamos no ano de 94, de 95, con toda la familia. com toda a família. Y voy a contar solo unas cositas de cada cosa. Ahí Swami nos decía siempre, nos hablaba mucho, nos recalcaba mucho las buenas compañías. Então, vou contar algumas pequenas coisas. Swami sempre nos falava, ressaltava muito a questão das boas companhias. Y me acuerdo que una vez le dijo a mi hermano, ¿quién es tu verdadero amigo? E eu me lembro que uma vez ele disse ao meu irmão, quem é o seu verdadeiro amigo?
Y mi hermanito pequeño le contestó, tú, Swami. E meu irmão menor respondeu, você, Swami. Good boy, le dijo Swami. Buen muchacho. Good boy, Swami disse, né? Bom menino. Porque Swami es tu mejor amigo. Porque Swami é o seu melhor amigo. Aquí tuvimos la oportunidad de entrar en familia en las entrevistas y experimenté la omnipotencia de Sai en una de ellas. Então tivemos a oportunidade de entrar em família para as entrevistas e numa delas eu vivenciei a onipresença de Sai, a onipotência de Sai. Yo salí corriendo al cuarto de entrevistas para sentarme cerca de los pies de Swami. Eu saí correndo para a sala de entrevistas para me sentar próximo aos pés de Swami. Y en mí dije, voy a poner atención al creador y no a la creación. E eu pensei para mim mesma, vou colocar atenção no Criador e não na criação. Y me acuerdo que con nosotros entraron un grupo de hindúes. E eu lembro que conosco entrou um grupo de indianos. Y Swami le iba a materializar un anillo a un hindú. E Swami ia materializar um anel para um deles. ¿Cómo sé que lo iba a materializar? Porque lo hizo enfrente de mí, así, al materializar el anillo. E como eu sei que ele ia materializar, porque ele fez isso na minha frente, né, a materialização desse anel. Y yo vi cómo se le abría en la mano, como un hoyo, y empezaba a crearse el anillo ahí adentro. E eu vi como na mão dele começava a se abrir uma espécie de um buraco e o anel começava a sair dali de dentro. Y después dijo, todo viene de la mano de Dios. E depois ele disse, tudo vem da mão de Deus. Everything comes from here. Everything comes from here. Aquí también, Swami nos dijo, estábamos sentados todos alrededor de él, E depois estávamos todos sentados ao redor dele. y nos dice, I am coming with you to Guatemala, bien emocionado. E ele disse em inglês, eu estou indo com vocês para Guatemala. No, voy con ustedes a Guatemala. Y nosotros, sí, Swami, en serio. E nós respondemos, sério, Swami, você vai vir? Entonces nos dijo, así como ustedes tienen un lugar en el avión, Então ele nos disse, assim como vocês têm um lugar no avião, yo tengo un lugar en sus corazones. eu tenho um lugar nos corações de vocês. Y nos dijo, ustedes son como las abejas, nos dijo, que vienen por el néctar de la lotus. Então ele nos disse, vocês são como as abelhas que vêm pelo néctar do lótus. Y no como las ranas que están alrededor del lotus y no se dan cuenta de lo especial que es. E não como os sapos que estão ao redor do lótus, mas não percebem quão especial ele é. Yo empecé a leer muchos libros de Swami y de sus enseñanzas y de las experiencias de los devotos. E eu comecei a ler muitos livros de Swami sobre seus ensinamentos e as experiências dos devotos. Y habían tantas enseñanzas que no sabía cuál agarrar primero para poner en práctica. E havia tantos ensinamentos que eu não sabia qual pegar primeiro para poder praticar. Era joven. Eu era jovem. Y en el discurso de ese año del 94, E no discurso desse ano, de 94, Swami recalcó mucho en el dejar de comer carne. Swami enfatizou muito a questão de parar de comer carne. Entonces dije, por ahí voy a empezar porque es muy fácil para mí hacerlo. Então eu falei, bom, vou começar por aí, porque isso é algo fácil para eu fazer. Entonces con esa enseñanza empecé yo a ponerla en práctica. Então comecei a colocar em prática esse Y ensinamento. desde ahí me volví vegetariana. E a partir daí me tornei vegetariana. Me acuerdo que una vez participando en el coro de la obra de Navidad en el 95, Eu lembro que uma vez participando, né, da apresentação do Coral de Natal em 95, me acuerdo que le llevaron un pastel a Swami eu lembro que levaram um bolo a Swami, mientras practicábamos el coro en el Purnachandra, enquanto nós estávamos treinando o coral no Purnachandra, y iban a partirlo, e iam repartir o bolo, pero Swami dijo, no, mas Swami disse, não, tiene huevo. esse bolo tem ovos. Y cada vez cuando nosotros practicábamos el coro de la obra, E cada vez que nós treinávamos, né, no coral da apresentação, Swami nos decía que cantáramos con más fuerza y con más emoción.
Swami nos dizia que cantássemos com mais força e com mais emoção. Esta Navidad del 95, al terminar la hora de Navidad, E nesse Natal de 95, quando terminou a apresentação de Natal, Swami les dijo a todos los devotos que salieran a ver afuera Swami disse a todos os devotos que fossem lá fora para ver, que iban a ver unos ángeles arriba del Purnachandra de su casa, porque él se quedaba en el Purnachandra en ese entonces. que eles iam ver os anjos que estavam em cima do Purnachandra, que era a sua casa. Naquela época ele ficava no Purnachandra. Y tuvimos esa gran bendición de poder ver ese espectáculo. Se miraban lejos, pero sí era un espectáculo increíble. E nós tivemos a grande oportunidade de poder ver esse espetáculo, que se via longe, mas era um espetáculo incrível. Porque se miraba cómo paraban en el cielo, o sea, volaban, pero se detenían. Y ni un ave hace eso. E nós víamos como eles voavam e paravam no céu, ou seja, eles ficavam parados e nenhuma ave faz isso. Y se miraban cientos de seres de luz, o sea, eran blancos, se miraban cientos de seres ahí arriba. E nós víamos centenas, né, de seres de luz, enfim, brancos que estavam ali em cima. Aira. Les voy a contar, bueno, mi primera experiencia cuando llegué a Prashanti fue en 1997. A minha primeira experiência quando eu cheguei em Prashanti foi em 1997. Estaba participando como joven activo y se preparó una obra de teatro. Eu estava participando como um jovem ativo e se preparou uma peça de teatro. Yo me sentía muy feliz y el corazón mío rebosaba de alegría y de emoción de poder viajar a Prashanti y conocer a Sai Baba en forma física. Eu me sentia muito feliz e meu coração transbordava de alegria e de emoção de poder viajar até Prashanti e conhecer Swami em sua forma física. Pude viajar con mi hermana y con un grupo de jóvenes en la cual estaríamos presentando esta obra a Swami, escogida entre todas las de Latinoamérica. Então eu viajei com a minha irmã e um grupo de jovens com esta peça que tinha sido escolhida entre todos os grupos da América Latina para apresentar a Swami. Mi papel en la obra era de ateo. O papel que eu desempenhava na obra, na peça de teatro, era de ateu. Al llegar a Prashanti Nilayam por primera vez, o sea, era una explosión en mis sentidos, en lo profundo de mi ser. Quando eu cheguei pela primeira vez em Prashanti Nilayam, isso era como uma explosão dos meus sentidos, ou seja, tocava muito profundamente no meu ser. El amor, la unidad, la esperanza y la gracia divina se respiraba en todos lados. O amor, a unidade, a esperança e a graça divina eram coisas que nós respirávamos em todo lugar. Es un lugar mágico en el que yo me sentía inmensamente feliz. É um lugar mágico no qual eu me sentia imensamente feliz. Recuerdo que mi primer darshan, de ver a Swami venir desde tan lejos, salía el amor, brotaba de mi corazón. Eu lembro que no meu primeiro darshan, e via Swami, né, surgindo lá ao longe, e o amor brotava de dentro do meu coração. Pero no cabía duda de que sí era lo que él decía. Mas eu não tinha dúvidas de que ele era aquilo que ele dizia ser. Todos los jóvenes de Latinoamérica tuvimos la oportunidad de cantarle a Swami. E todos os jovens da América Latina tivemos a oportunidade de cantar para Swami. Le cantamos a Swami en español dentro del mandir. E cantamos para Swami em espanhol dentro do mandir. Ver a Swami en su silla y después pasando entre todos los jóvenes, Ver Swami na sua cadeira e depois passando entre todos os jovens, se veía como Swami saltaba el amor de él y estaba emocionado de ver a todos estos jóvenes cantándole en español. e nós podíamos ver que ele estava muito emocionado de ver todos esses jovens cantando para ele em espanhol. Después de esto, regresando a la obra de teatro, cuando finalizó, E depois disso, voltando para a peça de teatro, quando esta finalizou, yo le ofrecí la lámpara de luz de loto a Swami. eu ofereci a lâmpada de luz de lótus para Swami. Swami se nos acercó y nos empezó a mirar muy fijamente a todos a los ojos. Então Swami se aproximou e começou a olhar muito fixamente a todos nós dos olhos.
De verdad era una emoción muy grande y estábamos muy felices. Realmente era uma emoção muito grande, estávamos muito felizes. Yo no tuve la oportunidad de participar en la conferencia de jóvenes del 97, Eu não tive a oportunidade de participar da Conferência de Jovens de 97, pero se hizo un retiro centroamericano en Guatemala para jóvenes. mas se fez um retiro centro-americano na Guatemala para jovens. Y asistí. E eu participei. Me acuerdo que en ese retiro hablé con una joven, una compañera, Eu lembro que nesse retiro eu conversei com uma colega, com uma jovem, y ella me contó que ella le había hecho una carta a Swami e ela me contou que tinha escrito uma carta para Swami, pidiéndole un esposo de tal y tal manera. pedindo um marido que fosse de tal e tal forma. Entonces yo decidí hacer una carta Então, eu decidi fazer uma carta, porque ella me dijo que le había cumplido todo lo que ella le había pedido a Swami. porque ela me contou que tudo que ela tinha pedido para Swami tinha se cumprido. Entonces hice una carta diciendo a Swami que si me tocaba casarme, Então, escrevi uma carta dizendo a Swami que se era para eu me casar, que me considera un buen muchacho, que ele me conseguisse um bom rapaz, pero que la cualidad principal de este muchacho mas que a qualidade principal deste rapaz fuera el amor por él. fosse o amor por ele, por Swami. Entonces después de este retiro, Então, depois deste retiro, yo le pedía con todo mi corazón a Swami poder participar en la siguiente conferencia mundial de jóvenes. eu pedia de todo o coração a Swami que eu pudesse participar da próxima Conferência Mundial de Jovens. Y que por favor la hiciera en noviembre, porque yo por la universidad no podía ir en junio. E que, por favor, ele fizesse isso em novembro, porque por causa da universidade eu não podia ir em junho. Pero antes de la conferencia mundial de jóvenes que se dio en el 99, Mas antes da Conferência Mundial de Jovens, que aconteceu em 99, Swami nos dio su bendición, porque en el 94 y 95 nos decía que llegáramos todos los años a verle. em 94 e 95, ele nos dizia que nós chegássemos, que fôssemos todos os anos para ver, Que no nos preocupáramos que él no lo iba a mandar. que ele que nós não nos preocupássemos que ele não ia nos mandar. Entonces nos dio su bendición de poder viajar en el año 98 antes de de la segunda conferencia mundial. Então, ele nos deu a benção de poder viajar em 98, antes da Conferência Mundial. Hay una regla en el ashram que dice que era la primera vez que viajamos solos, mi hermano y yo. Era a primeira vez que meu irmão e eu viajávamos sozinhos ao ashram. Y hay una regla en el ashram que dice que no se aceptan a menores de 25 años sin un tutor. E há uma regra no ashram que diz que não se aceitam jovens menores de 25 anos sem um responsável, sem um tutor. Pero era tanto nuestro amor por Swami y nuestra convicción y dijimos, Swami es nuestro tutor. Mas era tanto o nosso amor por Swami e a nossa convicção que nós falamos, Swami é o nosso tutor. Entonces nos fuimos los dos solos en el 98 a ver a Swami. Então, nós dois sozinhos fomos em 98 para ver Swami. Al llegar a Prashanti Quando chegamos em Prashanti, y entrar a la acomodación, e fomos ao accommodation, né, para nos nosotros íbamos a la acomodación del sur porque a mi abuelo le dio la bendición Swami de darle un cuarto dentro del ashram. E nós íamos para a parte de accommodations no sul, porque o Swami deu ao meu avô a bênção de ter um quarto ali no ashram. El señor de la acomodación nos recibió con tanto cariño E o senhor que estava ali na acomodação nos recebeu com muito carinho y nos dio el cuarto sin necesidad de un tutor. e nos deu o quarto sem necessidade de um tutor. Yo en ese viaje había visto un anillo afuera y quería comprármelo de una piedra, pero dije no me lo compraré para ahorrar gastos. Eu tinha visto um anel de uma pedra e eu queria comprá-lo, mas eu pensei, não vou comprar para economizar nos gastos. Entonces, al día siguiente en el darshan, Então, no dia seguinte, no darshan, veo que una señora se para con una pañoleta roja. vejo que uma senhora fica de pé com um lenço vermelho. Y yo digo, se parece la pañoleta a la pañoleta de Guatemala. E eu olhei e pensei, não, mas esse lenço parece o lenço da Guatemala. Y cuando vi, era el grupo de Guatemala el que estaba llamando a Swami a entrevista. E quando eu vi, realmente era o grupo da Guatemala que Swami estava chamando para uma entrevista. Al entrar a la entrevista,
Quando entramos na entrevista, Swami me dice, ¿dónde está el anillo que te di? Swami me disse, onde está o anel que eu dei a você? No, Swami, no me diste ningún anillo. Eu respondi, não, Swami, você não me deu nenhum anel. Sí, se lo diste a tu esposo, me dijo. Sim, eu dei para o seu esposo, ele disse. Y dijo, Swami, no tengo ni anillo ni esposo, le dije. Eu falei, Swami, eu não tenho nenhum marido. Entonces me empezó a materializar un anillo con la piedra verde. Então, ele começou a materializar um anel com a pedra verde. Que me dijo que era para el corazón. E ele me disse que isso era para o coração. Y en esa entrevista nos llamó a mi hermano y a mí a un cuartito privado. E nessa entrevista, ele chamou meu irmão e a mim para o quarto privado de entrevistas. Y me dijo, husband coming very soon. E ele me disse, husband coming very soon. Ou Que seja, mi esposo vendría pronto, me dijo, muy pronto, me dijo. que o meu marido chegaria muito em breve. He's a very nice boy, very nice boy. E ele disse, ele é um rapaz muito bom, very nice. Que boy, sería un muy buen muchacho, muy buen muchacho. um rapaz muito bom. Y se volvió a ver a mi hermano y le dijo, brother-in-law, o sea, tu cuñado, le dijo. E ele se virou, falou com o meu irmão e disse, o seu cunhado, né, em inglês. O sea, que había leído todo lo que yo le había hecho en esa carta que nunca se la entregué. Então, ele tinha lido, né, tudo que eu tinha escrito nessa carta que eu não tinha entregado. En esa entrevista le pude tocar sus manos Nessa entrevista, eu pude tocar as mãos dele y se me quedó viendo fijamente a los ojos, e ficou me olhando fixamente aos olhos, sin decir nada, solo así, fijo, sem dizer nada, só me olhando fixo, por un buen rato. por um bom tempo. Y yo no sabía qué hacer, si sostenerle la mirada o bajar la mirada. E eu não sabia o que fazer, se sustentar o olhar ou baixar os olhos. Después le pedimos hacerle para namaskar y nos autorizó a besarle sus pies. Depois pedimos a ele para fazer Padnamaskar e ele nos autorizou a beijar os seus pés. Al salir de ahí, nos dijo que nos vería otra vez. Quando saímos dali, ele disse que nos veria uma vez mais. Después de varios días nos dio la oportunidad de entrar otra vez con él. Depois de vários dias, ele nos deu a oportunidade de entrar novamente com ele. Entramos mi hermano, yo y una familia hindú. Entramos meu irmão, eu e mais uma família indiana. Este señor era un funcionario de la India. Este senhor era um funcionário da Índia. Entró él, su esposa y sus dos hijos pequeños. Entraram ele, a esposa e os dois filhos pequenos. El varoncito, el hijo mayor tenía 12 años O filho mais velho, o menino, tinha 12 anos y la niña tenía como 10 años. e a menina tinha 10 anos. Y el niñito llevaba una cámara con la que entró a la entrevista, E o menino levava uma câmera com a qual ele entrou na entrevista, pero dentro de la entrevista empezaban como a pelearse la cámara los dos niños. mas dentro da entrevista é como que as duas crianças começaram a brigar pela câmera. Entonces viene Swami y le dice a la niñita, ¿quieres una? Então veio o Swami e perguntou à menina, você quer uma? Y le materializó la misma cámara y el mismo modelo de cámara a la niñita. E materializou a mesma câmera, o mesmo modelo da câmera para a menina. Y le dice después, ay, se me olvidaron las baterías, le dijo. E depois ele falou, esqueci das pilhas. Y le materializó las baterías también. E materializou as pilhas ou bateria também. Y se las colocó a la cámara y le dio la cámara a la niñita y pudimos tomarnos fotos con Swami dentro de la entrevista. Então colocou na câmera, deu à menina e pudemos tirar fotos dentro da entrevista. Pero como era la cámara del funcionario, yo le di mi dirección, pero nunca llegó la foto. Mas como a câmera era deste senhor, né, da família, eu dei meu endereço a eles, mas as fotos nunca chegaram. Cuando Swami nos llama al cuarto chiquito de entrevistas, E quando o Swami nos chamou para o quarto privado de entrevistas, se nos acerca y nos pregunta que cómo estábamos. ele se aproximou e nos perguntou como nós estávamos. Se portó muy cariñoso con nosotros, como que si fuera nuestro tutor. Nosotros no lo llamábamos tutor, pero como dijimos, Swami se encarga de nosotros, realmente él se empezó a encargar de nosotros. E nos tratou de forma muito gentil e como se fosse realmente o nosso tutor, ou seja, nós fomos para o ashram sem tutor, mas como tínhamos dito, Swami se encarregava de nós.
se acercó a nosotros y nos dijo, ¿están comiendo bien? Se aproximou de nós e nos disse: vocês estão se alimentando bem? ¿Está todo bien? Está tudo bem? ¿Tienen todo lo que necesitan? Vocês têm tudo o que vocês precisam? Y en eso empezó a hacer un movimiento de su mano. E nisso começou a fazer um movimento da sua mão. Y yo miraba como una caja así, café, larga. E eu olhava e parecia uma espécie de uma caixa de café comprida. Y entre mí dije, ¿por qué Swami está materializando una caja? E eu fiquei pensando, por que Swami está materializando uma caixa? Pero cuando la terminó de materializar, Mas quando ele terminou de materializar, nos dijo, come, come. Nos Él dijo que nos nos dice, acercáramos más. come, come, se aproxime, né? Y cuando vimos, era de este tamaño, billetes de 50, de 100, ¿de cuánto era? De 100 rupias. E quando nós olhamos na sua mão, eram notas de 100 rupias. Era un paquete de billetes de 100 rupias. Era um pacote de notas de 100 rupias. Y nos dijo para que lo usen, para que coman. E ele nos disse que era para nós usarmos para nos alimentarmos Y para que compren ropa, nos dijo. e para comprar roupas, ele disse. No lo guarden, nos dijo. Não guardem o Porque dinheiro, uno todo lo que Swami le materializa lo guarda y lo quiere atesorar. porque geralmente tudo que Swami materializa para nós, a gente quer guardar, quer usar, deixar como tesouro. Y en ese momento en el ashram uno entraba con esas bolsas grandes de Om Sairam. E nessa época, no ashram, podíamos entrar com essas sacolas grandes de Om Sairam. Y me decía, keep it, que lo metiera dentro de la bolsa y que me lo quedara ahí. E ele dizia, keep it, ou seja, para eu colocar dentro da bolsa para não ficar ali. Con eso terminó la entrevista esta que nos dio. E com isso, ele encerrou, então, essa entrevista que nos deu. Y recibimos todo su amor y nos dimos cuenta cómo realmente él nos cuidó en ese año que íbamos sin tutor, porque dijimos con convicción que él iba a ser nuestro tutor. E nós percebemos, então, como ele nos cuidou nessa viagem, porque nós íamos sem tutor e, de fato, tínhamos saído dizendo que ele seria o nosso tutor. Sairam. Yo, bueno, en el 99 tuve la otra oportunidad de ir a la segunda conferencia mundial de jóvenes. No ano de 99, eu tive a oportunidade de ir nessa segunda Conferência Mundial de Jovens, Junto a toda mi familia, mis 4 hermanos y mis padres. junto a toda a minha família, meus 4 irmãos e meus pais. La verdad que fue una experiencia muy hermosa estar con toda mi familia en Prashanti Nilayam. E foi realmente uma experiência linda poder estar com toda a minha família em Prashanti Nilayam. Allí en ese año conocí a Álida. Nos conocimos. E nesse ano nós nos conhecemos. Y pude entrar a una entrevista de jóvenes con el grupo de Venezuela. E eu pude entrar numa entrevista com jovens do grupo da Venezuela. Éramos 30 jóvenes. Éramos 30 jovens. En esa entrevista Swami nos dio directrices de cómo comportarnos en el ashram. E nessa entrevista, Swami nos deu orientações sobre como devíamos nos comportar no ashram. Que no estemos haciendo amigos afuera y que no saliéramos del ashram a perder energía. Que nós não fizéssemos amigos fora do ashram e não estivéssemos saindo do ashram para não desperdiçar energia. Swami habló personalmente con cada uno y les habló de sus temas personales. Swami falou com cada dos jovens e falou de assuntos pessoais com cada um. Y en eso Swami me pregunta a mí de Guatemala, como diciendo que ya conocía a Álida. E então Swami perguntou para mim de Guatemala, né, porque eu já conhecia a Álida. La verdad que esa experiencia en la segunda conferencia mundial de jóvenes fue muy grandiosa. Essa experiência na segunda Conferência Mundial de Jovens foi algo muito grandioso. La unidad de tantos jóvenes cantándole a Swami con aquella emoción y fuerza. A unidade de tantos jovens cantando para Swami com toda aquela emoção e força. Esa famosa canción de Jagadishan de I Will Love You. Aquela famosa canção do Jagadishan, né? I Will Love You. En el 98 me había olvidado contarles que Swami me había dicho No ano de 98, eu esqueci de dizer para vocês que Swami me disse
Me había dicho que mi esposo no iba a ser de Guatemala. Swami tinha me dito que meu esposo não seria da Guatemala. Y en el 99 logré participar en la segunda conferencia mundial de jóvenes porque Swami la hizo en noviembre. E em 99 eu consegui participar da segunda Conferência Mundial de Jovens porque Swami realmente a realizou em novembro. Es donde nos conocimos con Joeli. E foi ali que nos conhecemos com Joeli. Y en la entrevista que nos otorgó al grupo de Guatemala en esa vez, me dijo, entrevista. husband is outside. E na entrevista que deu ao grupo da Guatemala daquela vez, ele disse, husband is outside. Que mi esposo estaba afuera. Ou seja, que meu marido estava ali fora. En el 2001, Alida y mi persona quedamos de vernos en Prashanti Nilayam. Em 2001, a Alida e eu combinamos de nos encontrar em Prashanti Nilayam. Yo llegué antes del cumpleaños de Swami y ella llegó un mes antes. Eu cheguei antes do aniversário de Swami e ela tinha chegado um mês antes. Queríamos que Swami nos bendijera, la unión. Queríamos que Swami abençoasse a nossa união. Cuando llegué, el avión perdió mis maletas. Quando eu cheguei, o avião perdeu as minhas malas. Llegué sin ropa y sin nada a Prashanti. Cheguei sem roupa nem coisa nenhuma em Prashanti. Le conté a Alida y al negro lo que me había pasado. Eu contei a Alida e ao negro o que havia acontecido. Y ellos quedaron a acompañarme a Bangalore a recoger las maletas al día siguiente. E eles combinaram de me acompanhar no dia seguinte até Bangalore para buscar as minhas malas. Nos regresamos bien tarde de Bangalore a Prashanti Nilayam. E voltamos bem tarde de Bangalore para Prashanti Nilayam. Llegamos como a medianoche. Chegamos como meia-noite. Gracias a Swami pudimos entrar al ashram y entrar a nuestras áreas donde dormir. E graças a Swami pudemos entrar no ashram e chegar até o lugar para dormir. En la mañana siguiente, a las 3 de la mañana, la emoción de estar ahí era tanta que no me importó no haber dormido nada. Na manhã seguinte, 3 da manhã, a emoção de estar ali era tanta que eu não me importei de não ter dormido nada. Entonces con el negro escogimos la fila. Então, com el negro, perdão, Es mi hermano. El negro es mi Le cuñado. decimos negro de cariño. El negro es mi cuñado, Carlos Arana. Então, o Carlos, irmão da Álida, né, e eles saíram muito cedo dali. Y sacó el número 1, sacamos la número 1. Então, eles foram fazer as filas e tiraram a fila número 1. Sentados ya emocionados, Swami se acerca a nosotros. Já estávamos sentados, muito emocionados, Swami se aproximou de nós Swami pregunta, how many? e Swami perguntou, quantos? How many? Y me dijo, brother-in-law, mirando al negro. Então, ele falou, brother-in-law, né, cunhado, olhando para o Carlos. Y dijo, go. E disse, go. La famosa palabra que todos los devotos siempre esperábamos. A famosa palavra que todos os devotos esperavam. Al entrar a la entrevista, le empezó a preguntar a Alida, ¿dónde está tu esposo? Y me miraba. Quando entramos na entrevista, ele começou a perguntar para a Álida, onde está o seu marido? E olhava para mim. Y me señalaba, ¿quién es él? E apontava para mim e me perguntava, quem é ele? Dile, dile. Y me decía a mí, dilo, ¿quién es él? E então dizia para ela, né, diga quem ele é. En esa entrevista, Swami nos dijo que nos metiéramos al cuartico privado. Nessa entrevista, o Swami nos convidou para entrar, né, na sala privada Y nos habló del matrimonio. e nos falou sobre o casamento. Que el corazón no era un juego de sillas. Que o coração não era uma brincadeira de cadeiras Y que no era un sofá doble. e que não era um sofá duplo. Y aquí fue donde Swami preguntó, what do you want? E foi então que Swami perguntou, o que você quer? What do you want? Yo muy emocionado y el amor que sentía, le dije, tu amor, Swami, solo eso. E eu estava muito emocionado, eu sentia um grande amor por Swami, então só respondi, seu amor, Swami, só isso. Swami empezó a mover la mano y materializó un anillo de 3 brillantes. E Swami começou a mover a sua mão e materializou um anel com 3 brilhantes.
pero lo materializó como que si fuera una argolla de matrimonio. Mas ele materializou como se fosse aro ou uma argola de casamento. Entonces yo entendí y decía, argolla de matrimonio, Swami, decía yo en mi mente. E eu, na minha mente, eu dizia, mas como assim, uma argola de casamento, Swami? Y entonces Swami le dio la vuelta al anillo y se me quedó viendo con cara de sonriente, de humor así. Me dijo, not marriage ring. Então, o Swami virou o anel e olhou assim, sorridente, e disse, não é um anel de casamento, not marriage ring. Ajá, que no era una argolla de casamiento. Não era um anel de casamento. Ahí tuvimos la bendición de tener 3 entrevistas con Sai. Tivemos a bênção de ter 3 entrevistas com o Swami. Y en cada entrevista con Sai me preguntaba si mis papás estaban de acuerdo con nosotros dos. E em cada entrevista com ele nos perguntava se meu pai estava de acordo com nós dois juntos. Y en cada entrevista decía, no se preocupen que todo va a salir bien. E em cada entrevista ele dizia, não se preocupem que tudo vai estar bem. Y en cada entrevista subía el porcentaje de lo que estaban de acuerdo mis papás con la unión de nosotros dos. Em cada entrevista subia a porcentagem de quão de acordo estavam meus pais em relação a nós dois. Yo llevaba una foto de Shiva y de Parvati, Eu levava uma foto de Shiva e de Parvati, que para mí representaba nuestro amor. que para mim representava o nosso amor. Y Swami me dijo, husband and wife, E Swami disse, esposo y esposa, me dijo. Y me husband firmó and la wife, foto. esposo e esposa, e assinou a foto. Y ahí en la entrevista esa nos invitó a Whitefield. E nessa entrevista nos convidou para Whitefield. Swami nos dijo, come with me to Whitefield. Ele nos disse, come with me to Whitefield, né? Venham comigo para Vengan Whitefield. conmigo a Whitefield. Y nos dio el día en que saldría a Whitefield. E nos disse o dia em que ele partiria para Whitefield. Y entonces nosotros armamos nuestras valijas y nos preparamos para salir 3 días antes, porque si no uno no encuentra hospedaje en Whitefield. Então, nós arrumamos as nossas malas e nos preparamos para sair 3 dias antes, porque senão não encontraríamos lugar para ficar em Whitefield. Yo había tenido un sueño con Swami, Eu tinha tido um sonho com Swami, donde me veía yo en Whitefield onde eu via a mim mesma em Whitefield, con una chumpa del Jarro Café com uma camiseta do Hard Rock Café, y que Swami nos llamaba a entrevista en Whitefield. e que Swami nos chamava para uma entrevista em Whitefield. Y durante un darshan en Whitefield, E durante um dos darshans de Whitefield, yo vi que mi hermano y Joeli se pararon eu vi que o meu irmão e Joelle ficaram de pé, cuando Swami estaba caminando, cuando estaba Swami hablando con ellos, quando o Swami estava conversando com eles, y vi que les llamó a entrevista. e eu vi que ele chamou eles para entrevista. Y ahí cuando yo me levanté en el darshan para ir a la entrevista, E quando eu levantei para ir na entrevista, né, durante o darshan, caí en cuenta que llevaba la chumpa puesta de Jarro Café. eu percebi que estava com a camiseta do Hard Rock Café. Entonces me di cuenta que mis sueños estaban haciendo realidad. Então eu percebi que meu sonho estava se concretizando. Y Swami nos llamó a entrevista. E Swami nos chamou para uma entrevista. Siempre que Swami nos llamaba a entrevista, hablaba de mi abuelo. Sempre que Swami nos chamava para uma entrevista, ele falava do meu avô, Mi abuelo fue presidente de Guatemala. porque meu avô foi presidente da Guatemala. Y nos decía, y les decía a los hindús que iban a la par de él, E que le ele, acompañaban siempre, falava para os indianos, né, que estavam junto com ele, que o acompanhavam sempre, que nosotros éramos los nietos del presidente de América. que nós éramos os netos do presidente da América. Y nosotros no somos de Guatemala, no, América. E nós dizíamos, não, Swami, da Guatemala. E ele dizia, não, não, da América. Entonces, esa vez que nos llamó en Whitefield a entrevista, Então, dessa vez que ele nos chamou para uma entrevista em Whitefield, porque es como una casa de campo cuando uno entra a la casa de Swami, que hay un gran jardín, quando entramos na casa de Swami, é como se fosse um campo, tem um grande jardim ali. le contó a los hindús que lo acompañaban Ele contou aos indianos que o acompanhavam que mi abuelo era el presidente de América que o meu avô era presidente da América y que había sido el mejor presidente de toda América. e que tinha sido o melhor presidente de toda a América. Ya en el cuartico de entrevista estábamos Álida y mi cuñado.
y un grupo habían unas señoras de Europa y habían otras personas más. E bom, já na sala de entrevistas estava o meu cunhado, né, eu, e havia umas senhoras e mais algumas pessoas. Swami me agarró el cachete y me lo jaló así con fuerza. E Swami pegou, né, a minha bochecha e sacudiu com força. Me dijo, ¿cómo estás tú? E me perguntou, como você está? Y en eso voltea y le pregunta a Álida, ¿tú te quieres casar con él? Então se virou e perguntou para a Álida, você quer se casar com ele? Que si lo amaba, le preguntó. Perguntou a ela se eu amava. Y después me preguntó a mí, ¿te quieres casar con ella? E depois perguntou para mim, você quer se casar com ela? Yo todo nervioso le dije, sí, Swami. Eu todo nervoso falei, sim, Swami. Me preguntó que si mis papás estaban de acuerdo. E ele perguntou se os meus pais estavam de acordo. Después volteó a Alia y le preguntó que si sus papás también estaban de acuerdo. Depois se virou para a Álida e perguntou se os pais dela também estavam de acordo. En eso Swami le dice, ¿tus papás están de acuerdo? Un 98%. E então Swami disse para ela, seus pais estão de acordo 98%. Los dos respondimos que si estábamos de acuerdo y le dijimos que sí. Y nos dijo que ya estábamos listos. Então os dois respondemos que estávamos de acordo com isso e nos disse que sim, né? Então que estava tudo pronto. Swami me dijo que tenía que hablar con el papá de Álida. Antes de casarnos. E Swami me disse que antes de nos casarmos eu tinha que falar com o papai de Álida. Swami me preguntó, ¿cómo te llamas, boy? E Swami perguntou, como você se chama? Yo le dije, Joeli, Swami. Eu falei, Joeli, Swami. Swami no me entendió y me dijo, Joy, pero tú no eres muy feliz, riéndose. E Swami não entendeu e disse, Joy, mas você não é muito feliz. Luego mira a Alia y le pregunta cómo se llama. Depois olha para a Álida e pergunta a ela como se chama. Ella dijo, Swami, Álida. E ela respondeu, Swami, Álida. Swami como no le entendió muy bien lo que dijo y dijo, March. E Swami não entendeu bem o que ela disse e falou, March. Entonces Swami le explicó que en hindi Alia significaba no marchar. Então ele explicou que em hindi, Álida significava não andar, não marchar. Pero que debería marchar en amor. Mas que ela deveria andar em amor. Y luego jugando con las palabras, mirándonos a nosotros, dijo, March with joy. Então, brincando com as palavras, ele falou, andar com amor, né? March e joy. Com Al alegria. finalizar la entrevista, todos salieron. E quando terminou a entrevista, todos saíram. Swami me abrazó y me apretó a él. Swami me abraçou e me apertou contra ele. Y me llevó hasta la entrada de la casita. E me levou até a entrada daquela casa. Yo me arrodillé y le besé sus manos. Eu me ajoelhei, beijei as suas mãos. Y Swami se despidió de nosotros. E Swami se despediu de nós. Pero antes de salir, cuando iba pasando por Swami y yo, Mas antes de sair, quando eu estava passando por Swami, dijo así al grupo en general, ele falou para todo o grupo, no more monkey minds, chega da mente de no macaco. más mente de mono. Né? No more monkey minds. Chega de mente de macaco. Y emocionado dijo, mankind is coming, E emocionado ele falou, mankind is coming. que la humanidad venía en camino, dijo. Que a humanidade estava a caminho. Y nos dijo, ve a Dios adentro, E ele falou, veja Deus dentro de si. tóquenlo adentro, no afuera. Foquem para dentro e não para fora. Tuvimos la oportunidad de ir al Mahashivaratri en el 2002. Tivemos a oportunidade de ir ao Mahashivaratri em 2002. Durante esa época pudimos ser sevadals. E durante essa época pudemos nos oferecer como sevas. Y como éramos sevas, estábamos muy cerca de Swami. E como sevas estávamos muito próximos de Swami. Después de toda esa festividad en la noche, E depois de toda aquela festividade durante a noite, tuvimos la gracia de ver a Swami materializar un lingam, el Hiranyagarbha, por su boca.
tivemos a graça de ver Swami materializar um lingam pela boca. Y también materializó uno más pequeño con su mano. E também materializou um menor com a mão. La verdad que fue una experiencia muy grandiosa y hermosa estar en esa divina presencia de esa materialización. E realmente foi uma experiência maravilhosa e linda poder estar presente nessa materialização. Después de haber recibido la bendición de Swami de nuestra unión, nos casamos. Depois de receber as bênçãos de Swami para a nossa união, nós nos casamos. Y en el 2003 yo quedé embarazada de mi primer hijo. Em 2013, eu fiquei grávida do nosso primeiro filho. Pero se complicó el embarazo. Mas a gravidez se complicou. Y en ese momento mi papá y mi abuelo estaban en Prashanti E naquele momento, meu avô e meu pai estavam em Prashanti, para Guru Purnima. na época de Guru Purnima. Entonces yo le escribí a mi papá que por favor le pidiera a Swami mucho por nosotros, por el bebé y por mí. Eu pedi ao meu pai que rogasse a Swami por nós, por mim e pelo bebê. Mi abuelo y mi papá se sentaban en la veranda. O meu avô e o meu pai se sentavam na veranda. Mi papá le escribió una carta a Swami donde le pedía por mí y por el bebé. E meu pai escreveu uma carta a Swami na qual pedia, rogava, né, por mim e pelo bebê. Y se la metió en la bolsa en el bolsillo de su camisa. E colocou a carta no bolso da sua camisa. Cuando Swami venía caminando entre ellos, E quando Swami veio caminhando entre eles, a mi papá se le olvidó la cartita que tenía en la bolsa, o meu pai esqueceu da carta que tinha no bolso. y Swami se le acercó y le sacó la carta del bolsillo E Swami se aproximou e puxou a carta do seu bolso y se fue, siguió caminando y se fue leyendo la carta. e continuou caminhando e foi lendo a carta. Al día siguiente los llama a entrevista. No dia seguinte, chamou meu pai à entrevista. Entonces mi papá le pidió mucho por el bebé Então, meu pai rogou a ele muito pelo bebê. y Swami se fue y le dijo, very, very little, muy, muy, muy pequeño. E Swami, então, falou para ele, muito pequeno, né? Very little. Que Shan había nacido prematuro. Ya no había nacido prematuro, Porque Shan tinha nascido prematuro, de 32 semanas de gestación. em 32 semanas de gestação. Y entonces le dijo a mi papá que no se preocupara, E ele falou ao meu pai que não se preocupasse, porque en 6 meses iba a estar bien fuerte. porque em 6 meses ele ia estar bem forte. A todo esto, a Sham no le pusimos nombre. E em tudo isso, Shan não tinha ainda recebido o nome. En el hospital era el bebé sin nombre. No hospital era o bebê sem nome. Pasó un mes en el intensivo. Passou um mês em terapia intensiva. Y porque nosotros anhelábamos que Swami le pusiera el nombre. Porque o nosso anseio era que Swami desse o nome a ele. Entonces en esa entrevista mi papá le pide el nombre a Swami. Então, na entrevista, meu pai pediu a Swami pelo nome. Swami se va y le dice, White Horse. Então, Swami vai e volta e diz White Horse, Caballo blanco. que significa cavalo Entonces mi branco. papá se queda asombrado porque dice, ¿cómo le van a decir en el colegio caballo blanco? Então, meu pai ficou impressionado e pensou, como vão falar na escola cavalo branco para o menino? Entonces le dice a Swami, caballo blanco, pero ¿cómo le van a decir en el colegio? Le dice, o lo van a molestar. Então, ele falou, mas Swami, cavalo branco? Ou seja, vão incomodar o menino na escola. ¿Por qué no? Le dice Swami. E Swami falou, por que não? ¿Qué quieres? ¿Un nombre cristiano? O que você quer, um nome cristão? No, no, Swami, le dice mi papá, lo que tú quieras ponerle. Não, Swami, o que você quiser colocar nele. En la siguiente entrevista te lo doy, le dijo. Na entrevista seguinte, vou dar a você o nome. Cuando entran a la siguiente entrevista, E quando ele entrou na entrevista seguinte, mi papá le vuelve a preguntar por el nombre meu pai voltou a perguntar, né, pelo nome, y Swami le dice Sham Kumar, e Swami falou, Sham Kumar. pero mi papá no le entendía. Mas meu pai não conseguia entender. Entonces se lo repitió otra vez. Então Sham ele Kumar. repetiu mais uma vez, Sham Kumar. Se lo repitió 3 veces, pero como mi papá no le entendía, Ele repetiu 3 vezes, mas como meu pai não entendia, agarró una carta al azar de la caja donde tiene todas las cartas Swami
Ele pegou uma carta, né, ao acaso, de onde tinha a caixa com todas as cartas. Swami agarró la carta y cortó un pedazo de papel Ele pegou a carta, cortou um pedaço de papel y ahí decía Shyam Kumar e ali escreveu. Ali y lo dizia subrayó con un Kumar, marcador. e ele destacou com um marcador. Sairam, queridos. Sahara. Sairam, mis queridos hermanos, Álida y Joeli, realmente divinas experiencias nos hicieron sentir el amor, la presencia de Sai, y así como es tu pensamiento y tu sentimiento, es tu realidad. Entonces, felicitaciones por todo que vivieron. Tengo algunas preguntas acá. La primera pregunta es, ¿cómo superaron la muerte física de Swami y cómo siguen conectados con él? A primeira pergunta é como superaram a morte física de Swami e como continuaram conectados com ele. Swami le dio a sus devotos un gran poder y es el amor. Swami deu a seus devotos um grande poder e é o amor. Es la confianza que uno siente de identificarse con él. É a confiança que nós sentimos de nos identificarmos com ele. Esa confianza es la que nos hace sentir y experimentar Essa confiança é a que nos faz sentir e vivenciar que él siempre estará con nosotros. que ele sempre estará conosco. Y sabemos que nosotros somos Swami. E sabemos que nós somos Swami. Nos enseñó a fluir en el amor, Ele nos ensinou a fluir no amor. que el amor no distingue, O amor não faz distinções. que en el reino del Padre no hay grandes ni pequeños, Que no reino do Pai não há grandes nem pequenos. y que todos estamos en el proceso de alcanzarlo y conocerle. Em que todos estamos no processo de alcançá-lo e conhecê-lo. Que somos parte de un todo Que fazemos parte de um todo y que la vida nos pule hasta llegar a la perfección. e que a vida vai nos pulindo até chegarmos à perfeição. Sairam. Sairam, queridos, así es. Una segunda pregunta. ¿Qué sadhana practican? ¿Practican algunos juntos? Sí. A segunda pergunta, então, qual sadhana que vocês praticam e se praticam algum sadhana juntos? Practicamos la repetición del nombre de Dios, del nombre de Sai. Praticamos a repetição do nome de Sai, Sí, cantamos Vayans, tratamos de que todos nuestros hijos practiquemos el Gayatri Mantra. cantamos bhajans e tentamos com que nossos filhos todos recitem um Gayatri Mantra. Y realizamos yagnas en familia también. E fazemos alguns yagnas em família também. Fantástico. Una última pregunta. Hay un dicho que dice, a quien se le da mucho, mucho se le pide. Y ustedes han sido muy bendecidos por Swami durante su vida. Durante su bendecida vida, ¿han tenido que enfrentar algún desafío fuerte? A pergunta assim diz... Perdão. Tem um ditado que diz, a quem muito se dá, muito se pede. Vocês tiveram uma vida com muitas bênçãos de Swami. Tiveram que passar em algum momento por momentos difíceis? Sairam. Sí, claro. Todos hemos tenido situaciones en la vida, pero sabemos que Swami está con nosotros. Exacto. Claro que sim, né? Todos nós passamos por diferentes situações de vida, mas nós sabemos que Swami está conosco. Lo importante es entender de que Swami ya somos nosotros. O importante é compreender de que nós já somos Swami. Con todas las enseñanzas que pudo darnos nuestro amado avatar, Com todos os ensinamentos que o nosso amado avatar pôde nos dar, ya es hora de ponerlos en práctica. já é hora de praticar. Fantástico, queridos hermanos. Realmente hay que practicar y sentir que Swami está con nosotros, en nosotros todo el tiempo y que es nuestro tutor, como dijeron. Muchas gracias, Sairam.
Sairam, gracias. Sairam, ¿quién es tu verdadero amigo? Tu Swami. Swami es tu mejor amigo. Así como ustedes tienen un lugar en el avión, yo tengo un lugar en su corazón. En mi primer darshan, al ver a Swami, mi amor brotaba de mi corazón. ¿Qué quieres? Tu amor, Swami. Queridos hermanos, les agradecemos su maravillosa charla por compartir sus divinas experiencias. Realmente tendríamos espacio para otro programa para invitarlos. Muy contentos con su charla. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias. Y el próximo sábado tendremos el honor de compartir las divinas experiencias con nuestra querida hermana de Brasil, Inés Cabral, miembro de la Junta Directiva del Instituto Sri Sathya Sai de Educación en Valores Humanos de Brasil. Mañana domingo a la misma hora los invitamos a fomentar la unidad practicando el Sai Gayatri a través de YouTube en este mismo horario. Gracias, Swami, por tu presencia en este compartir de tus experiencias divinas. Agradecemos también a nuestra querida hermana Laura Bocco por su excelente trabajo, siempre por su excelente disposición en la traducción. Además, agradecemos a nuestros hermanos y hermanas en la parte técnica también por su excelente participación. Nos despedimos deseando que todos los seres de todos los mundos tengan paz y felicidad. Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti. Les deseamos un feliz fin de semana en la seguridad de su hogar. Swami dice, la unidad es lo más importante. Sairam. Sairam. Yo
కలదు. నా ఆత్మ కూడాను అది అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుతురు?
ప్రేమ స్వరూపులారా, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు? सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया
అది ఏ